Boa noite a todos. Nós logo daremos início à nossa exposição dentro do prazo determinado, do horário também, a partir das 20 horas. E estamos aqui um pouquinho antes para permitir que as pessoas possam se posicionar a fim de acompanhar o nosso tema de hoje. A Mercedes já está aqui, a Mônica, boa noite. Prazer tê-los aqui conosco, uma satisfação. A Roseli Mantovani, Cláudia e Regina, também presentes. É uma satisfação para nós poder participar junto com vocês e contribuir com um tema que achamos tão significativo para a atualidade que nós estamos vivendo, né? Um momento complexo, cheio de desafios, ao mesmo tempo promissor para as nossas transformações de ordem emocional e de ordem moral, né? Boa noite. O Edson, Mercedes, Edinaldo, Davi, Rosana, Maria Rocha nos dando as boas-vindas. A gratidão é nossa. Ela nos diz: seja muito bem-vinda, nossa querida, a caminho da luz. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui junto com todos. Muito bom, já estamos com um público aqui sintonizado conosco e vamos nos preparando então. Eu peço licença para aproveitar esse momento para fazer uma prece inicial, a fim de que possamos sintonizar com o Mestre Jesus nesse instante e aprender a assimilar com mais propriedade tudo aquilo que vamos expor e também que vamos juntos acolher, porque na medida em que eu falo, é claro, eu também aprendo, desperto, mentalizo tudo aquilo que é dito e para mim serve consideravelmente, né? Nós vamos então fechar os nossos olhos com tranquilidade, agradecer as bênçãos da vida, agradecer a Deus a oportunidade de nos reunirmos hoje em seu nome para falarmos a respeito do amor, para conversarmos a respeito da luz e do bem, valores de que estamos tão necessitados nos dias de hoje. E nós te pedimos, Senhor, abre os nossos corações, amplia a nossa visão para a realidade do bem, da fraternidade e da paz, a realidade de tudo aquilo dentro de nós que pode espargir na direção de todos, como bênçãos, como misericórdia, como bondade, capacidades essas que todos temos e frequentemente inibimos, neutralizamos por medo, por vergonha, por raiva, qual seja o sentimento.
auxilia nesta noite, para que tenhamos clareza das nossas aptidões, das nossas possibilidades infinitas de desenvolvimento e saiamos daqui alegres, felizes e prontos para nos conectarmos contigo nas tarefas que nos cabem enquanto estamos encarnados neste planeta. Paz e luz nos nossos corações, que assim seja. Muito bem, nós vamos dar início então. O nosso tema, para aqueles que eventualmente não conhecem qual a nossa proposta de hoje, o nosso tema é a vida em seu caráter de missão. Jesus, o maior psicoterapeuta que já existiu no seio deste planeta, o psicoterapeuta incomparável de toda a humanidade, abordou um tema excepcional a respeito do sentido de viver e dos valores existenciais. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, uma proposta magnífica quanto ao valor que a vida tem, ao significado profundo que a existência possui e como devemos operar no mundo para transformarmos a nós mesmos e também o ambiente em que nós nos encontramos, através da nossa influência direta. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, encontraremos o seguinte: Disse Jesus: Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças consomem e os ladrões roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem as traças consomem e nem os ladrões roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Entendamos essa primeira mensagem. Quando Jesus aborda o fenômeno da existência humana, propõe que nós, as criaturas humanas, tenhamos uma função primordial no planeta. Função essa que normalmente nós esquecemos, nós ignoramos, ou pelo menos, quando não ignoramos, não nos apresentamos nela, por inúmeros fatores, como iremos abordar. Essa proposta é juntar tesouros no céu. Qual é o significado metafórico do termo tesouro? Analisemos profundamente o que ele nos traz. O que podemos entender como tesouro? Tesouro, para muitas pessoas, representa os valores amoedados: dinheiro, bens, posses, poder. Para muitas pessoas, esses valores são primordiais. Amealhar coisas, amealhar objetos, bens e, ao mesmo tempo, dominar pessoas. Para muitos, esse representa um valor substancial como realização no mundo em que vive. Para Jesus, não é essa a proposta. A proposta é que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Isso, a princípio, pode parecer paradoxal.
pelo fato de que, se estamos na terra, por que devemos nos direcionar para o céu? Se estamos aqui, em um corpo físico, em uma estrutura orgânica compacta, que aprisiona o elemento espiritual, por que deveríamos nos ater aos valores relacionados ao céu? Esse é o grande paradoxo que podemos entender assim, que nos nutre a alma para o grande desenvolvimento, para os grandes voos na direção da plenitude e da felicidade. Estar na terra, porém acumular valores no céu. Tudo aquilo que diz respeito aos valores terrenos, como bem sabemos, sofrem o grave perecimento do tempo. As posições das pessoas mudam de lugar. O dinheiro muda de mãos. As moradias mudam de donos e assim por diante. Tudo ultrapassa os limites da posse, tudo ultrapassa os limites do poder, do possuir, do armazenar. Logo, perdemos aquilo que para nós é muito importante. E só pode haver perda em relação àquilo que é perecível, em relação àquilo que não é sustentável em âmbito imaterial. Então, a proposta de Jesus é que nós caminhemos na terra acumulando valores imperecíveis. Valores, portanto, como ele mesmo disse, do ponto de vista de uma metáfora, de uma parábola, valores que devem ser vinculados ao céu. Ora, que céu é esse? O céu é justamente o estado psíquico em que nós nos encontramos quando percebemos o sentido da nossa vida. Quando acumulamos valores na terra, o protótipo psicológico disso é nós não identificamos qual é o real significado da nossa vida, da nossa existência perene, ora no corpo, ora fora do corpo. E isso é fundamental para entendermos qual é a razão de estarmos aqui. Qual é a finalidade da nossa presença na Terra? Veja, nós sabemos que dentro da classificação espiritual, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Isto significa que para cá vêm criaturas necessitadas de experiências complexas para o seu amadurecimento. Enquanto em outros planetas mais felizes, essas experiências mais complexas, essas experiências mais robustas no campo do sofrimento, do esforço e da luta, já não ocorre tanto, porque as pessoas ali são mais dóceis para as grandes propostas e as grandes finalidades existenciais que Deus solicita a elas empreender. Se são mais dóceis, é claro que as experiências são mais amenas, amorosas, gentis, suaves, para aqueles onde o estado de rebeldia espiritual é maior. Isso implica na necessidade de desafios importantes para que o indivíduo e a coletividade cresçam na direção de Deus, tanto em conhecimento quanto em sentimento. Quando entendemos o planeta Terra como um mundo de provas e expiações, logo nos dirigimos para o campo da dor profunda, da miserabilidade humana, e não é esse o sentido. O sentido que ele quis dizer em relação a provas e expiações, conforme a proposta dos Espíritos,
sendo este mundo de provas e expiações, significa que, neste ambiente em que vivemos, os desafios, os grandes propósitos que nos impulsionam, muitas vezes a peso de lágrimas, é verdade, mas não deixam de ser desafios, e logo veremos por que eu não digo que se trata de sofrimento, mas de desafio, logo explicarei. Esse mundo, portanto, ele é um mundo vinculado a profundos desafios. Porque aqui estão criaturas, nós, portanto, criaturas que necessitam serem impulsionadas nesses desafios para o desenvolvimento. São criaturas que estão, de certa forma, amolentadas no sentido emocional, no sentido de caráter, no sentido de avaliação dos propósitos existenciais. Como estão um pouco cegas, como estão um pouco surdas para esse fenômeno fundamental da vida, que é cumprir o sentido existencial, são necessários desafios impactantes que tiram a criatura da sua poltrona confortável em âmbito existencial, fazendo com que ela se mova na direção de esforços essenciais para o próprio desenvolvimento. Esse é o sentido de mundo de provas e expiações. Não é para ninguém se tornar acabado, destruído, em derrocada espiritual, sofrer intensamente, entrar em um estado de miserabilidade espiritual, de maneira alguma. As calamidades, os cataclismas, as situações difíceis em âmbito coletivo, as situações silenciosas e dolorosas no âmbito do lar, no âmbito individual, tudo isso não representa propriamente sofrimento, mas sim desafio. Só se torna sofrimento quando não percebemos o profundo significado que elas têm. Esse é o ponto importante a ser gravado. Só se torna um sofrimento essas situações dolorosas quando não compreendemos o significado que elas têm, a mensagem importante que elas querem nos transmitir. Quando não percebemos isso, de fato, aquilo que é desafio vira sofrimento. Jesus então propõe que no ambiente terrestre, para as criaturas que estão na Terra e que desejem operar na direção de um desenvolvimento tanto individual quanto coletivo, é fundamental vislumbrar o sentido essencial da sua existência. Certa vez os discípulos abordaram Jesus e perguntaram: Mestre, por que lhes falas por parábolas? Por que abordas o povo por meio de parábolas? E ele responde de uma maneira muito evidente no campo do significado existencial. Ele diz: porque estas criaturas, vendo, não enxergam, e ouvindo, não escutam. Elas retratam exatamente o que está exarado em Isaías, quando escreveu: vereis com os olhos, mas não enxergareis. Ouvireis com os ouvidos, mas não escutareis. E Jesus conclui: este povo endureceu o seu coração, cegou-se, tornou-se surdo, justamente para que eu não o cure. Esse fenômeno é totalmente psicológico, é excepcional, porque ele quis dizer que nós, criaturas humanas,
não conseguimos usar os recursos profundos que temos para captar, por meio da antena espiritual, o grande móvel, o grande valor da nossa vida. A vida tem um valor incondicional. Ela tem um significado profundo e inabalável. E esse significado não pode ser malbaratado, desprezado, ignorado ou repudiado quando nós o conhecemos. Porque quando fazemos isso, nós rompemos definitivamente com as leis naturais. E quando rompemos com as leis naturais, quebramos o grande equilíbrio interno que existe em nós. A partir daí, instalam-se profundamente os grandes desafios existenciais para que voltemos ao despertamento. E muitas vezes esses desafios são a doença, a decepção, a frustração, as experiências dolorosas em vários aspectos de ordem financeira, de ordem nas relações sociais, enfim, em todos os campos do aprendizado humano por meio da dor, que na verdade representa um desafio excepcional de desenvolvimento espiritual. Quando precisamos experimentar isso, é porque nós ficamos cegos e surdos para o grande chamado da vida, o chamado de Deus, para que cocriemos com Ele, trabalhemos junto com Ele em prol de um manancial de bênçãos na vida individual e coletiva. Então Jesus deixou claro que ele falava por parábolas, porque para muitas criaturas ali, e como muitos de nós ainda experimentamos isso, a vida é uma grande parábola, é uma grande incógnita existencial. Quantas vezes não nos perguntamos o que é a vida? Por que eu me encontro aqui? Qual é a finalidade da minha presença aqui se eu não me criei? Se eu não me constituí, simplesmente surgi, despertei e me vi inteiramente ativo no mundo. Para que tudo isso? Qual é a razão de tudo isso? A doutrina espírita, na sua imensa sabedoria trazida pelos espíritos da codificação, naturalmente oferece todas essas respostas para nós. E do ponto de vista psicológico, espiritual, podemos complementar todos esses postulados espíritas, apresentando uma proposta com base na logoterapia de Viktor Frankl, que propõe que a criatura humana é, por excelência, um ser que decide a todo instante aquilo que será no minuto seguinte, no segundo seguinte. Nós somos criaturas livres, somos criaturas responsáveis pela vida, criaturas que respondem à vontade de Deus, porque não somos nós que perguntamos à vida, é ela que nos solicita respostas a todo momento. É ela que nos solicita afazeres a todo instante. E quando nós ficamos cegos e surdos a esse apelo de Deus da vida para os trâmites naturais das vivências totalmente especiais a que estamos destinados, entramos em sofrimento. Só existe sofrimento quando nos desconectamos das leis naturais e do sentido, do propósito de vida a que estamos destinados. Isso é fundamental termos em conta, porque se nós não percebermos que a vida em si solicita de nós o despertar para um grande significado onde cada um
é um monumento específico de obra da criação. Cada um de nós é um ser único e irrepetível, luminoso, fadado à plenitude da vida. E quando nós não percebemos isso, por uma série de fatores, medo, vergonha, inúmeros temores que se apresentam dentro de nós, como se fôssemos incapazes de beber do cálice das experiências vitais, tudo o que fazemos é nos vincular, portanto, a uma desconexão do sentido. E quando nós nos desconectamos do sentido existencial, para onde nós vamos? Esse ponto é muito importante. Para onde vamos quando nos desconectamos do sentido existencial? Nós vamos para a outra ponta do sentido, para a outra polaridade, o prazer. Quantos de nós não vivenciam uma vida totalmente focada no prazer? E agora façam a comparação junto comigo. Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças corroem e os ladrões roubam. Ajuntai tesouros no céu. Não seria justamente, do ponto de vista da logoterapia, sentido e prazer, tesouros no céu e tesouros na terra, respectivamente? Não há a menor dúvida que sim, é evidente. O tesouro no céu representa a constituição do sentido e dos valores existenciais. Por outro lado, os tesouros na terra representam os valores perecíveis, aqueles que produzem o prazer imediatamente, entretanto, posteriormente, um grande vazio existencial. E eu digo claramente, até por contato direto, todos os dias, com pessoas que experimentam esse vazio, eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos na era do vazio existencial. A transição planetária, na atualidade, acumula nas criaturas uma instância, hoje, bastante perturbadora, que nós podemos chamar como vazio ou vácuo existencial. Nós, seres humanos neste planeta, não estamos sabendo como lidar com o sentido da nossa existência. Estamos olhando a vida como um grande vácuo, como um grande vazio, onde não conseguimos enxergar e também não conseguimos ouvir os grandes apelos das construções memoráveis a que devemos nos empregar, trabalhar, produzir, realizar. Nós não estamos enxergando. E como não estamos enxergando, como não estamos percebendo esse significado vital que nos chama a todo momento, o que fazemos? Cambiamos, vamos desembocar na outra ponta que representa a experiência do prazer. Porque a criatura humana, dentro de si, possui sempre um grande estado de tensão. Todos nós. É da natureza humana o conflito. É da natureza humana a dubiedade, a ambivalência, o ser ou não ser de Shakespeare. Isso representa, ali em Hamlet, representa exatamente a dúvida existencial, a pergunta pelo sentido existencial. Só ao ser humano foi dado por Deus a capacidade de perguntar pelo sentido da sua existência. Só ao ser humano foi dado esse papel, essa incumbência. E ele pergunta de uma maneira muito silenciosa, às vezes inconsciente. E quando a vida fica um verdadeiro tédio,
um verdadeiro nível de frustração e vácuo existencial. Isso ocorre por uma falta de percepção, por uma ausência de olhar sadio para todos os chamados que Deus nos envia. Consequentemente, descambamos para o prazer. E é o que temos visto hoje, em larga escala. Mesmo naturalmente na pandemia, onde o nosso comportamento atual mudou, mas até bem pouco tempo atrás, nós vivíamos como criaturas frequentemente assoladas pelo vazio e, consequentemente, pela busca de prazer. Como é que nós agíamos dessa forma? Embora isso tenha mudado um pouco, porque justamente o fenômeno Covid-19, ou pandemia do coronavírus, veio como um grande desafio existencial, mais um desafio existencial para nos tirar da poltrona confortável da existência em que nós nos encontrávamos, a fim de nos movermos mais para o alerta do significado existencial, porque a vida sem significado é vida vazia, vida inoperante, não serve, honestamente, para absolutamente nada. A vida em si, ela só é algo quando ela se torna uma ocasião importante para a produção de valores específicos divinos dentro de nós. Se ela não serve para isso, ela não é nada, ela não se apresenta, ela só é luz quando acendemos a nossa lâmpada individual no campo das realizações profundas em nome do amor. Se não fazemos isso, a vida não se ilumina, porque ela depende, a vida interna, da luz que está dentro, depende do interruptor, que é o movimento nosso na direção do que é importante, do que tem significado. Caso contrário, não há luz. Caso contrário, não há claridade. Então, Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, propôs na sua teoria um termo chamado noodinâmica. O que é noodinâmica? O prefixo no significa espírito. Dinâmica, obviamente, movimento. Portanto, é o movimento espiritual na direção de algo, na direção de uma coisa que é importante, que é muito maior do que nós. Quando não enxergamos isso, essa tensão dentro de nós não passa. Não é porque não enxergamos o sentido que essa tensão não passa. Porque o sentido ele está a um passo à frente de nós. Ele está na dianteira, puxando-nos para a realização de valores. Quando cumprimos o sentido, nasce um valor. Por exemplo, quando eu auxilio alguém, quando eu adoto um comportamento de caridade, quando eu levo os meus préstimos à sociedade, eu me torno alguém amoroso, bondoso, generoso. São valores. Então o valor fica dentro, o sentido está fora, chamando por nós, naquelas figuras de pessoas, de ideais, de objetos que precisam de nós, das nossas aptidões, das nossas capacidades. Quando realizamos esse sentido fora, no ambiente, na vida, no mundo, nascem valores dentro de nós e vamos nos tornando criaturas em muito maior conexão com Deus, quando esses valores crescem. Sem valores, não nos conectamos com Deus, não nos conectamos com a plenitude e a felicidade, como gostaríamos. Então, Viktor Frankl propõe que a noodinâmica é um estado de tensão constante, espiritual, que assola o indivíduo. E esse estado de tensão é o puxar
do indivíduo na direção do sentido existencial que está no mundo esperando por ele. Se ele não encontra esse sentido, essa tensão interna não passa. Então o que é que ele faz? Ele nutre essa tensão de outra forma. De que forma? Ele bebe excessivamente para apagar o tédio. Ele fuma para diminuir a ansiedade de não sei o quê. A ansiedade do sentido que está faltando, é claro, mas ele não identifica. Ele é ansioso, ele é tenso, ele é nervoso, ele é inquieto e não entende por quê. E por isso, para aplacar esse nível de tensão, de angústia, de ansiedade, como hoje vivemos no mundo, hoje estamos num momento imenso de ansiedade. A ansiedade hoje atinge pelo menos 35 a 45% da população mundial. E agora, com a pandemia, isso aumentou muito mais. Então a ansiedade vem tomando conta de nós de modo muito intenso e sempre dizemos, eu não sei porquê, mas eu sou tão ansioso. É o tédio existencial, é a falta de conexão com o sentido existencial tão importante. É aquela solicitação divina que perpassa os nossos ouvidos e a nossa visão, mas não percebemos. Estamos longe, estamos distante de entendê-la, de captá-la. E o que é que nós fazemos então? Bebemos para diminuir o tédio e a frustração. Usamos drogas ilícitas para neutralizar a angústia, a dor, o vazio, a perturbação da desconexão com as leis naturais. Compramos demais, o tempo inteiro comprando, o tempo inteiro trocando, o tempo inteiro vivendo para o acumular, para a posse, para o consumo. Por que isso? Porque há um grande vazio, há um grande tédio, há um vácuo dentro de nós e precisamos preenchê-lo. Como não localizamos o sentido fundamental da vida para preencher esse vácuo, trocamos de função. E aí compramos, jogamos, comemos excessivamente. Quando comemos demais, isso não deixa de ser, claramente, um estado de ansiedade pelo vácuo, pelo vazio do sentido existencial que está faltando ser concretizado. Às vezes estamos em casa, olhando algo na TV, e sentimos um tédio profundo. Abrimos a geladeira e dizemos, é agora. Agora não tem jeito, está tudo muito difícil, é tudo muito irritante, não tenho o que fazer, eu vou comer. E aí pega aquela torta que está na geladeira, pega aquele doce que está guardado e começa a devorar, 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 ganha peso e depois não entende por que isso aconteceu. E diz assim, é porque às vezes eu fico muito ansioso. E para por aí. Não se analisa, não identifica as razões pelas quais adotou aquele comportamento disfuncional. E por que adotou aquele comportamento? Porque há uma grande desconexão, uma grande ruptura com os objetivos primordiais da vida. Não há a menor dúvida quanto a isso. A instância final é a falta de concretude em relação ao que se ligar ante a vida de benéfico, de útil e de valoroso. Então a nossa proposta hoje aqui é justamente trazer esse conceito fundamental e ao mesmo tempo apresentar de que modo então, vem a nossa pergunta, de que modo podemos cumprir o sentido existencial? De que modo podemos executar, numa linguagem espiritual, a vontade de Deus? De que modo podemos fazer isso?
Porque não basta apenas apresentar uma teoria. Até agora, eu apresentei os aspectos teóricos do vazio existencial e das nossas perturbações emocionais, ansiedade, depressão, distúrbios alimentares e vários outros fenômenos que nada mais significam lá na sua base, no seu alicerce, do que uma falta de conexão com a vida em profundidade, com os valores, com aquilo que nos compete de melhor para fazer. É claramente isso. E precisamos enxergar, então, os modos que Deus nos chama para executar uma grande tarefa existencial que somente cada um de nós pode fazer, porque nós somos seres singulares. Nós somos seres únicos. Não existe nenhuma outra criatura em relação a nós similar. Cada um de nós é uma criatura única no mundo. Portanto, o sentido também é específico a cada criatura. E isso é muito importante para podermos dizer que não adianta fazer qualquer comparação. Eu vejo isso tanto no diálogo com pessoas em sofrimento, quando dizem assim: ah, se eu fosse como fulano. Fulano conseguiu porque ele tinha tal coisa. Se eu tivesse, você veria como eu iria deslanchar, eu iria conseguir mil coisas, eu iria prosperar muito se eu tivesse aquela chance. Para ele foi mais fácil, ou para ela, porque tinham tal coisa. Quantas vezes nós nos comparamos com os outros? Que ilusão! Não é possível fazer qualquer comparação, porque ninguém vive a história do outro. Ninguém vive os passos das outras criaturas. Certa vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa diante de uma classe quando dei uma aula sobre um tema espírita. Eu fiz a seguinte pergunta: qual é o merecimento maior? Quem tem mais merecimento? Uma pessoa que fundou uma creche para 200 crianças. Nutriu essas crianças, ensinou, ofereceu aulas, reforço, ensinamento, amor, carinho. E essas crianças, pelo menos boa parte delas, tiveram um desenvolvimento excepcional para a alegria daquele fundador. De outro lado, temos uma mãe que cuida de 2 filhos paralíticos no leito. Não 200, 2. E lhes dá amor, carinho, alimento, amparo, presença e sacrifício. A pergunta é: qual deles tem maior merecimento? É uma pergunta fundamental para ser respondida em âmbito do sentido existencial. E a resposta é clara. Ambos têm merecimento superlativo por tudo que fazem. Não é possível comparar em número o cuidado que se dá. Deus não compara em números quem fez mais, quem fez menos. O que Deus observa é, na singularidade de cada um de nós, se cumprimos de fato aquilo para o qual fomos chamados. Será que estamos cumprindo aquilo para o qual fomos chamados? Será que estamos em total ligação com o verdadeiro sentido existencial que nos compete executar? Será que a pergunta, para que estou no mundo, está bem respondida, está bem compreendida dentro de nós e do ponto de vista operacional bem realizada? Isto é fundamental responder, meus amigos e minhas amigas. Isto é fundamental. E de que modo, então,
podemos atender ao apelo divino no campo do sentido existencial. Viktor Frankl propõe 3 modos fundamentais. O primeiro, que ele chamou de valores de vivência, isto é, a atitude de amar. Amar é o fenômeno singular da vida. É o fenômeno único e estuante de toda a existência. Amar. E quando eu me refiro a amar, eu não coloco o termo amar como competência daqueles que são puros e imaculados. Claro que não. Amar significa estar em conexão profunda com o sentimento que se tem por tudo que está em volta. É desenvolver um sentimento de amor, de gratidão e de compreensão por tudo que está à volta. Quando fazemos isso, o nosso ímpeto de amar cresce de uma maneira muito intensa, muito ampla, e um pôr do sol se torna maravilhoso. Um amanhecer se torna excepcional. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço carinhoso, um telefonema, uma mensagem de apoio, um auxílio qualquer, tudo isso representa um valor vivencial. Quando eu estou na rua caminhando e abro a porta para alguém passar na minha frente de uma forma gentil, eu estabeleci um grande sentido existencial, que não é nem maior nem menor do que qualquer outro papel ou execução que eu faça ou qualquer outra pessoa faça, porque aquilo foi uma experiência única que eu concretizei e que eu coloquei a salvo no meu ter sido, no meu passado. Agora, essa atitude não se perde mais. Quando eu digo para alguém, você é gente, você é filho de Deus, acredite em você mesmo, eu confio em você, eu acredito no seu potencial. E esta pessoa se mobiliza com forças espirituais que ela não conhecia e passa a prosperar mais na vida, passa a acreditar mais em si. Essa contribuição que demos é um grande valor vivencial. E isso, no momento em que é executado, é posto a salvo na nossa trajetória passada. Por isso é que, nos valores existenciais, o passado nunca é desprezado. Eu conheço pessoas que têm muita vergonha do seu passado. Conheço pessoas que têm muita vergonha daquilo que foi. E eu digo, não faça isso. É um erro. Se você praticou algo terrível no seu passado, se você no passado entrou em uma profunda derrocada espiritual, acredite, isto serve hoje como adubo para o seu engrandecimento. Deus é misericordioso. Deus é generoso infinitamente. Jamais puniria quem quer que fosse por erros cometidos, quais erros se deem. Ele não pune, ele ama. E ele transforma os erros das criaturas em adubo para que elas, na lição que experimentam, cresçam em espírito e verdade. Jamais se envergonhe do seu passado. Ame o que você foi, por mais estranho que tenha sido, por mais absurdo que tenha sido o ato praticado. Não importa, ele é o seu passado e de mais ninguém. Nunca se envergonhe de você. Vivencie hoje o amor o quanto você puder. Ame, seja gentil, perdoe, estenda sua mão amiga, diga uma palavra de conforto, incentive, evite a crítica contumaz, dolorosa, desnecessária, jamais calunie, feche a boca quando a língua se movimentar para uma acusação. Tudo isso são valores
vivenciais, valores do afeto, valores plenos de amor. Essa é a primeira forma de constituir valores vivenciais. Ame seu cônjuge, ame seus familiares, entregue-se ao amor, não tenha medo de amar, não tenha medo, será que eu vou ser traído? Será que eu vou ser enganado? Isso é bobagem. Não tema, ame. Porque se você se mantiver íntegro no seu comportamento em âmbito existencial, o que pode dar errado? No que você pode sofrer? Jamais. Você sempre terá orgulho de você mesmo. Você sempre olhará para você com bondade, com compaixão, porque sabe que está no caminho do amor. O que pode dar errado? Nada. Absolutamente nada. Então, primeiro item, ame. Segundo, nível de valor existencial, crie, criar. O criar significa tudo aquilo que pudermos fazer em prol das criaturas humanas com as nossas aptidões. E eu me vejo nesse aspecto em âmbito de trabalho, por exemplo. Eu vejo todos nós, através do trabalho, podermos entregar os nossos préstimos. Ora, o que você sabe fazer? Qual é a sua profissão? Qual é o seu hobby? Qual é a sua inclinação cultural? Tudo isso representa valor criativo. Quando um pintor elabora um quadro, ele está criando. Quando um escritor produz um livro, ele está criando. Quando uma dona de casa cozinha para o almoço, ela está criando. Quando um operador do lar arruma uma cama, limpa a casa, ele está criando. Tudo isso é fonte de valor e não há comparação. Como eu disse, qual é a comparação que tem entre um operador ou uma operadora do lar que arruma a casa, limpa todos os objetos, cozinha? Qual é o valor comparativo entre ela e um diplomata que cuida de um estado de relações entre grandes nações? Não tem comparação, porque se ela faz com amor o que ela executa e ele também, não há comparação. Ambos estão cumprindo o seu sentido existencial específico. Nenhum deles é maior ou menor. Cada um está no seu raio e no seu campo de ação. Vejam como a vida é bela, como a vida é maravilhosa, como a vida tem sentido incondicional. Não há, aos olhos de Deus, maior ou menor. Existem aqueles que estão na direção do sentido ou aqueles que estão contrariamente caminhando em relação ao sentido. E nesses, Deus envia outros projetos para devolvê-los ao caminho adequado. É simplesmente isso. Não há punição, não há raiva, não há condenação, não há mágoa divina, porque isso são critérios de imperfeição e Deus é perfeito. Então a vida é estuante em todos os sentidos. Vamos criar mais. Quando Jesus disse, quando alguém te pedir a túnica, oferece a capa também. E quando alguém te pedir para caminhar 1000 passos com ele, caminha mais 2000. É o fenômeno dos valores criativos, isto é, não trabalhemos para pagar contas, não trabalhemos para poder comer e vestir. Nós devemos trabalhar para oferecer as nossas aptidões ao mundo, aquilo que sabemos fazer, o nosso conhecimento, o nosso interesse, a nossa capacidade, o nosso movimento intelectual. Vamos dar isso ao mundo. E dessa maneira, nós podemos claramente realizar valores, monumentos criativos no mundo, onde, ainda que não sejamos lembrados, não é importante. Isso não tem a menor importância. A importância que tem é: tudo o que faço é posto a salvo dentro de todo o meu passado.
de tudo o que sou, de tudo o que represento, de tudo o que vivi. Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? Viktor Frankl tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz: a melhor forma de viver é ter sido, isto é, ter sido alguma coisa, ter feito alguma coisa, porque quando fazemos, isso fica posto a salvo no nosso âmbito existencial para todo sempre. Toda vez que nós amamos alguém, isso nunca mais é esquecido. Toda vez que nós servimos alguém, nunca mais é esquecido. Toda vez que eu dou um prato de alimento para alguém, isso nunca mais se apaga. A pessoa pode nem lembrar de nós, não importa, a vida memorizou esse ato para sempre e ninguém tira mais isso de nós. Olha que excepcional. Isso é vida, isso é sentido existencial. E para concluir, o terceiro modo de sentido existencial, de concretização de valores, que é o valor de atitude, diz Viktor Frankl. Valor de atitude. O que é isso? O sofrimento. Há momentos em que nós estamos em uma situação que não podemos mudar. Estamos numa situação em que não podemos alterar as circunstâncias. Por exemplo, sofremos um acidente na coluna e ficamos paraplégicos. Tivemos um acidente vascular cerebral e ficamos limitados no campo da consciência lúcida. Tivemos uma complicação orgânica qualquer e estamos em um estágio terminal de enfermidade. A pergunta é, nesse caso, o sentido da vida é perdido? Será que o valor da nossa vida se perde quando estamos assim? Eu conheço pessoas que me dizem, quando vou avaliá-las, nesse campo em que se encontram, na terminalidade, numa doença crônica muito grave, numa limitação para se locomover, situações de fato muito dolorosas, não há a menor dúvida. Mas eu escuto com frequência, agora a minha vida acabou, agora tudo perdeu a graça. Será? Será verdade? Será que agora não é o momento de transformarmos tragédia em triunfo? Será que agora não é o momento de suplantarmos em âmbito espiritual o corpo combalido, aflito? Será que não é justamente agora o momento de tornarmos a nossa vida um grande movimento e de exemplo, de ensinamento, transformando dor em crescimento espiritual? Ou, como eu gosto de dizer, transformando tragédia em triunfo, porque combinam as mesmas letras iniciais. Será que não é isso que o sofrimento está pedindo? Quando entendemos o significado da nossa dor, quando sabemos para que sofremos, qual é a finalidade do sofrimento, quando descobrimos isso, não há mais sofrimento. Porque quando conhecemos as razões da dor, empreendemos esforços ou para neutralizá-la ou para suportá-la com coragem, porque sabemos que depois, na vida nova, na vida verdadeira, na experiência real, que é o Espírito, estaremos livres disso, porém com um adendo: luminosos, felizes, ampliados do ponto de vista cultural, emocional e espiritual, por termos passado por aquela experiência sem revolta, sem crítica, e sim transformando tragédia em triunfo. Até mesmo no sofrimento, meus amigos e minhas amigas, a vida tem um sentido incondicional. Porque conforme passamos pela experiência da dor, isto também será posto a salvo no nosso passado.
E é isto que Jesus quis dizer com cultivai tesouros no céu, onde as traças não corroem, os ladrões não roubam. Esse é o sentido. Até mesmo no sofrimento. Tudo que é posto a salvo no passado como valor, honestidade, seriedade, respeito, tolerância, dignidade, trabalho, competência, afeto, tudo isso que representa valores indestrutíveis que são colocados como depósito imperecível na nossa trajetória espiritual, isto nunca se perderá. E é somente isso que temos que acumular. E só podemos acumular valores quando descobrimos o sentido da nossa vida, que é a exigência do cotidiano, aquele chamado que nós ouvimos e que a consciência capta através da sua antena espiritual, identificando onde o ser deve ir para entregar todos os seus potenciais a serviço de Deus na vida. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Espero ter trazido uma reflexão adequada para todos, a fim de aprendermos realmente o que fazemos nesse mundo e como não podemos desprezar esse tempo que temos no planeta, parte da nossa vida, uma parte muito minúscula, um lapso de tempo na eternidade, mas não importa. Temos que preenchê-la de conteúdos que fiquem a salvo no nosso passado espiritual, que caminha conosco pela eternidade, dizendo quem somos. Muita paz, muita luz em todos os corações e muito obrigado por essa oportunidade. Muito bem, eu acredito que cumpri dentro do tempo. Talvez passei um pouquinho, peço desculpas, mas é um tema palpitante, é um tema muito interessante. E eu vou agora brevemente passar por aqui, fazendo uma rápida avaliação dos comentários para ver se há alguma pergunta para eu poder responder. Eu vou me focar mais nas perguntas, até porque, pelo nosso tempo que eu estou acompanhando aqui, já no Instagram vai encerrar a nossa palestra. Então eu quero ver se tem alguma pergunta importante para eu responder e fazer um comentário, acrescentar alguma coisa que seja útil. Várias pessoas aqui nos dando o seu boa noite, eu devolvo com muito carinho o boa noite. Não tenho como, são muitas pessoas, citar todos é bastante complexo em função do nosso tempo. Mas eu vi que tem aqui alguma colocação, alguma pergunta. Olha só, a Maria Rocha diz assim: Dr. Aldenis, como disse Viktor Frankl, diante desse momento que estamos vivendo, é necessário que tenhamos um sentido para as nossas vidas, certo? Exatamente. A própria pandemia é um chamado. A pandemia é um chamado da vida para que tenhamos uma série de desenvolvimentos no campo do encontro com o sentido. Amar mais, servir mais, tolerar mais, desculpar mais, moderar mais o comportamento em vários aspectos, perceber o quanto os tesouros contidos na terra não têm tanta importância como aqueles que são do céu. Quanta saudade temos dos nossos familiares que hoje não podemos abraçar. Mas provavelmente não temos tanta saudade daquela caneta de ouro que está na gaveta e que hoje nem lembramos mais. Essa é a grande verdade. Como identificar o verdadeiro propósito de vida? Que pergunta excelente. Como identificar o verdadeiro propósito de vida? O propósito de vida escolhe você. Não é você que inventa o seu propósito de vida.
Há uma conexão entre a vontade da vida e o seu interesse em se conectar com esta vontade. Jesus, por isso eu trouxe aquele primeiro episódio de Mateus, no capítulo 6, versículo 19. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Isto é, onde estiver o sentido que chama você para executar uma tarefa importante, ali estará também o seu interesse conectado. É o propósito, o sentido que puxa você para a execução. Onde ele está? No seu cotidiano. A qualquer momento você é chamada. A qualquer momento. Você está com um filho em casa, repentinamente ele tem uma febre. E você passa a noite em claro, preocupada com ele, dando medicamentos, medindo a temperatura, dando líquidos para ele se hidratar. Cumpriu um grande sentido existencial. Mas você não inventou a febre. Você não inventou a doença. Ela apareceu e chamou você para uma execução importante de um sentido existencial. É muito diferente uma pessoa que executa um sentido existencial da seguinte maneira: a pessoa tem habilidade com tricô e ela confecciona blusinhas para bebês recém-nascidos de mães carentes. É um grande sentido existencial. Porém, como ela interpreta esse chamado? Ela pode dizer assim: eu vou fabricar aqui algumas peças de tricô para passar meu tempo, porque eu não tenho nada para fazer, a vida é um tédio, então eu vou tricotar aqui. Então perdeu o sentido. Ela está inventando algo para passar o seu tempo que é tedioso. Então, ela não descobriu o sentido existencial. Mas se ela diz, ali adiante, na esquina, existe um orfanato perto da minha casa. Crianças estão ali, necessitadas de alimento, de roupas. Como eu sei fazer tricô, eu vou preparar, confeccionar blusinhas para as crianças mais de tenra idade, para aquecê-las. Encontrou o sentido existencial. Por quê? Porque ela não inventou, ela não fabricou as crianças, ela não fabricou a necessidade das crianças. Essa necessidade e essas crianças já existiam. Então, a pessoa atendeu a um chamado, e isso cura todo tipo de ansiedade, cura todo o processo depressivo, porque estamos conectados com as leis naturais que solicitam valores de vivência, amar, e valores criativos, servir, trabalhar, ter um ideal em prol de alguém ou de uma comunidade. Esse é o propósito existencial que devemos encontrar. Não somos nós que o inventamos. Ele já existe e nos chama e devemos atendê-lo. Muito bem. A Maria Rocha coloca aqui mais um item interessante, vamos ver. Cada um de nós temos o valor individual, com potencialidades que Deus nos oferece a todos os momentos. Basta nós observarmos exatamente isso. Corretíssimo. Mais uma colocação aqui da Maria Rocha. Maria Rocha está a todo vapor nos comentários aqui. Vamos lá. Gratidão, que Jesus continue te abençoando. Muito obrigado. Estou mais confiante depois dos desafios que enfrentei recentemente. Exato, é isso aí. Depois desse banquete de luz
que recebemos hoje em nossos lares, muito confortador ao meu coração. Eu que agradeço, espero realmente ter dado essa contribuição, ter possibilitado transferir o conhecimento que Viktor Frankl nos traz e Jesus, com o seu evangelho, também nos endereçou a todos vocês. Vejam que interessante, é isso que eu quero dizer. Eu não inventei a presença de vocês. Eu não inventei essa necessidade. Eu fui chamado para ela. Alguém há pouco perguntou como é que a gente descobre o propósito de vida. Ele está a todo momento diante de nós. Somos chamados e executamos uma tarefa. Cumprimos um sentido existencial. Vocês cumpriram na medida em que me ouviram, assimilaram, escutaram, analisaram, deduziram, tiraram conclusões. E eu, por ter falado, transmitido esse conhecimento específico da logoterapia e do evangelho para vocês. Estamos em total conexão com Deus nesse exato momento. Quem aqui se sente infeliz? Ninguém. Certamente. Todos estamos renovados, calmos, sem impactação de ansiedade. Estamos recolhidos em um ambiente interior de renovação, de propósitos. É assim. Quando nos conectamos com a vida nos seus trâmites luminosos, benéficos, todas as dificuldades deixam de ser dificuldades e passam a ser empreendimentos desafiadores que devemos suplantar. O esforço não cessa, mas deixa de ser dor, de ser castigo, de ser sofrimento. Esse é o ponto. Então, eu agradeço muito. Eu creio que já passamos aqui da hora. Eu passei um pouquinho aqui junto com vocês, mas tudo bem, valeu a pena. Sempre é muito agradável. Desculpa, olha, eu vou ler mais uma aqui porque parece bem interessante. E eu não quero deixar aqui as pessoas eventualmente sem uma orientação. Eu estou tentando abrir aqui, agora sim. A Marcela de Andrade diz assim: as enfermidades, doutor Aldeniz, em idade ainda tenra, até agora, antes dos 50 anos, podem nos abreviar a encarnação ou a terceira idade pode ser melhor? Deixa eu ver se eu compreendi bem. As enfermidades antes dos 50 anos podem nos abreviar a encarnação ou a terceira idade pode ser melhor. Pelo que eu entendi, é assim, quando surge alguma doença em pessoas mais jovens, 40, 30, 20 anos, antes dos 50 anos, se isso pode abreviar a existência. Claro que sim, abreviar, mas não num sentido precipitado. Está tudo dentro também de uma programação da vontade de Deus. Parte é nosso livre-arbítrio, parte é a vontade de Deus dentro de um programa que vai nos favorecer de algum modo, embora nem sempre a gente veja isso agora. Mas uma coisa importante que Viktor Frankl disse, e eu quero trazer aqui, é muito importante de nós meditarmos. O valor de uma vida não está na sua duração, mas no conteúdo que depositamos no tempo em que estamos vivos. Não é importante a duração da vida. O tempo que ela dura, 1 minuto, 1 segundo, 90 anos, 100 e poucos anos, isso não é importante. O importante é que, em 1 minuto, façamos milagres. E isso acontece. Muitas pessoas vivem 90 anos e não fazem os milagres que uma outra, em 1 minuto, é capaz de fazer. Portanto, a vida não é importante na sua duração, mas no conteúdo que nela depositamos, não importa o tempo. Estamos no fim. Eu agradeço muito a participação, estou feliz por ter estado junto com vocês e quero deixar aqui o meu abraço, uma pena que é distante, mas enfim, o meu abraço carinhoso, sincero, e que tenham todos uma boa noite,
Que tenham todos uma semana excelente, um fim de semana excelente, uma semana adiante muito próspera, repleta de sentido. Muita paz a todos.